Na vila de São Miguel, perdida em meio à floresta densa e desconhecida do Brasil, vivia Nica, um pescador humilde, com uma vida tranquila ao lado de sua esposa, Mariana, que carregava no ventre o primeiro filho do casal. Nica era conhecido por sua habilidade com a rede e por conhecer como ninguém as águas traiçoeiras do rio Pracaxi. Ele sempre respeitou as histórias que circulavam pela vila, contos antigos sobre maldições e criaturas que habitavam o rio. Mas naquela noite, algo mudou. Era uma noite clara, iluminada por uma lua cheia tão brilhante que parecia vigiar a vila com olhos de prata. Mariana, com o rosto pálido e os olhos brilhando com um desejo insaciável, tocou suavemente o ombro de Nica e murmurou seu pedido. Queria um peixe raro, uma iguaria que só poderia ser encontrada nas profundezas do Pracaxi. Um peixe com escamas prateadas que, segundo as lendas, trazia sorte e proteção ao bebê que se alimentasse de seu caldo. Mariana acreditava que isso garantiria ao filho uma vida próspera e livre de perigos. O amor de Nica por ela era tão intenso que, embora temesse o que poderia encontrar no rio, ele não resistiu ao pedido. A preocupação tomou conta de Nica, pois ele sabia das advertências dos mais velhos. O rio Pracaxi era um lugar de mistérios, onde uma cobra gigantesca, amaldiçoada por séculos, guardava as profundezas. A lenda dizia que essa criatura fora, em tempos antigos, uma mulher bela e poderosa que, devido à ganância de seu pai, fora transformada em uma serpente monstruosa. Esse detalhe assombrava Nica, mas ao mesmo tempo o intrigava. Ele se perguntava como alguém tão encantador teria sido reduzido a uma existência amaldiçoada, vagando para sempre em forma de serpente. Apesar dos pressentimentos sombrios, ele pegou sua velha canoa e começou a remar rio abaixo, com o coração pesado, mas decidido. As águas estavam estranhamente calmas, e a neblina espessa começava a tomar conta do rio. O silêncio era esmagador, interrompido apenas pelo som rítmico de sua remada, que ecoava como um sussurro de lamento nas margens escuras. Em certo momento, ele pensou em desistir, voltar para casa e dizer a Mariana que não encontrara o peixe. Mas cada vez que o rosto dela surgia em sua mente, Nica sentia-se fortalecido e voltava a remar com ainda mais determinação. No meio do rio, onde as águas eram mais profundas, uma brisa fria cortou o ar, fazendo Nica estremecer. Um cheiro estranho, úmido e adocicado, começou a impregnar a atmosfera. Era um odor pútrido, como se algo morto e antigo estivesse apodrecendo nas margens invisíveis do rio. O coração de Nica bateu mais forte, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nesse momento, sua intuição lhe implorava para dar meia volta e esquecer o peixe. Mas, ainda movido pelo amor e pela promessa que fizera a Mariana, ele respirou fundo e seguiu em frente. Enquanto Nica navegava mais profundamente nas águas escuras do rio Pracaxi, a atmosfera ao redor tornou-se opressiva. A névoa espessa começou a envolver sua canoa como um cobertor sombrio, e o frio cortante fez sua pele arrepiar. Ele olhou para os lados, esperando vislumbrar a paisagem familiar da vila, mas tudo o que via eram sombras e formas distorcidas que se moviam sob a superfície da água. Um sentimento inquietante cresceu em seu peito, mas o amor por Mariana e a expectativa de ser pai o impulsionaram a continuar. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, Nica avistou um brilho distante. Era uma luz suave, prateada, que emanava de uma área mais profunda do rio. O coração dele acelerou, e ele direcionou sua canoa na direção da luz, acreditando que poderia ser a chave para encontrar o peixe desejado. Mas, à medida que se aproximava, a luz começou a pulsar, como se estivesse viva, atraindo-o ainda mais. O ambiente ao redor ficou mais silencioso, e o ar parecia pesado, como se o próprio rio estivesse segurando a respiração. Quando a canoa de Nica chegou ao ponto onde a luz era mais intensa, ele viu uma superfície refletiva na água, que parecia um espelho. Olhando mais de perto, ele percebeu que não era apenas o reflexo da lua, mas algo muito mais profundo. Ele se inclinou para ver melhor, e, para sua surpresa, a água começou a ondular, revelando uma figura feminina que emergia lentamente. Era uma mulher de beleza sobrenatural, com longos cabelos negros que pareciam flutuar como serpentes na água. Seus olhos brilhavam com um tom verde profundo, e seu sorriso era ao mesmo tempo sedutor e assustador. Nica ficou hipnotizado pela figura diante dele.
Ele sabia que aquela mulher não era uma simples mortal, mas uma entidade ligada às lendas que ouvirá durante a vida. O coração dele disparou, misturando medo e desejo, e, sem pensar, ele chamou por ela. "Quem é você?" Sua voz tremia, mas sua curiosidade era maior que o receio. A mulher sorriu ainda mais, e sua voz soou como uma melodia hipnótica. "Sou a guardiã das águas, o espírito do Prakashi. Venha até mim, Nika, e eu lhe mostrarei o que busca." A beleza e a graça dela pareciam atrair Nika como uma mariposa à luz, mas algo dentro dele alertava que ele estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Ele hesitou, lembrando das advertências dos mais velhos sobre as consequências de interagir com entidades sobrenaturais. A tentação era imensa, mas a lembrança de Mariana e do filho que esperavam o trouxe de volta à realidade. "Eu não posso. Estou aqui por causa de minha esposa. Preciso de um peixe raro." O desvio de sua intenção parecia provocar uma reação na mulher, que agora franziu a testa. "Ah, o amor que te amarra. Se quer o peixe que busca, você deve fazer um sacrifício. Não existe dádiva sem dor, meu querido. Pense bem antes de decidir." A voz dela era envolvente, e Nika sentiu-se dividido. Ele queria o melhor para sua família, mas a ideia de sacrificar algo ou alguém o apavorava. Enquanto ponderava, as águas do rio começaram a agitar-se violentamente, e a mulher desapareceu na profundidade, deixando um eco de risos que se misturavam ao som das ondas. O coração de Nika afundou no desespero. A única coisa que restava era a escuridão à sua volta e a pressão de uma decisão que poderia mudar seu destino e o de Mariana para sempre. A determinação de Nika tornou-se uma chama acesa em seu interior, e, enquanto remava de volta, ele sabia que precisava tomar uma decisão. O sacrifício mencionado pela guardiã das águas ecoava em sua mente, transformando-se em um peso cada vez mais insuportável. O amor por Mariana o impulsionava, mas a incerteza e o medo do desconhecido cresciam, criando uma tempestade emocional. Ao chegar à margem do rio, Nika avistou a luz da sua casa à distância, um farol de esperança em meio à escuridão que o cercava. Dentro da casa, a atmosfera era diferente. Mariana estava deitada, seu rosto pálido refletindo a ansiedade e a dor que vinha sentindo. O que Nika não sabia era que ela estava tendo visões perturbadoras sobre o que poderia acontecer. Naquela noite, ela sonhou com sombras se arrastando, e uma voz suave lhe sussurrava promessas de coisas que nunca deveriam ser. A inquietação a mantinha acordada, e a expectativa de que Nika voltasse em segurança a deixava ainda mais angustiada. Quando Nika entrou, um frio atravessou seu corpo, como se o ambiente estivesse sussurrando advertências sobre o que havia acontecido no rio. Mariana levantou a cabeça e, ao vê-lo, uma mistura de alívio e preocupação inundou o seu ser. "Nika, você está bem? O que aconteceu lá?" Sua voz tremia, e a fraqueza em seu olhar fez seu coração apertar. Ele hesitou, sabendo que as palavras que escolheria poderiam mudar tudo. Eu vi uma mulher. Uma entidade do rio. Ela me ofereceu o peixe que precisamos, mas ela mencionou um sacrifício." Nika mal terminou a frase, e Mariana palideceu ainda mais, seus olhos se arregalando com horror. "Um sacrifício? Você não pode fazer isso. Não podemos arriscar nossa vida por um desejo." Nika se aproximou, pegando suas mãos. "Eu sei, mas precisamos desse peixe. Você e o bebê precisam disso. Eu sinto que a única maneira de conseguir é enfrentando essa criatura." A tensão entre eles aumentou, e Nika podia ver que Mariana estava dividida entre o medo e a esperança. "Você não entende, Nika. Pode ser que esse sacrifício custe mais do que imagina. O que você estaria disposto a perder?" A discussão tomou conta do ambiente, crescendo em intensidade à medida que as vozes aumentavam. Nika, tomado pela urgência, insistia que não tinha escolha. Mariana, com lágrimas nos olhos, lembrava que o que estavam prestes a fazer poderia acabar com a vida deles. A tensão atingiu um clímax, e, por um instante, tudo o que Nika desejava era que a pressão desaparecesse. "Eu vou voltar ao rio", Nika decidiu,
a determinação voltando a brilhar em seu olhar. Se não arriscar, nunca saberemos se poderemos salvar você e o bebê. Eu não posso viver com essa dúvida. Mariana, agora em desespero, tentou segurá-lo. Nika, não. Prometa-me que não fará isso. O conflito entre os dois se intensificou, como um violento vendaval que ameaçava desmantelar sua vida. Na calada da noite, enquanto Nika se afastava, Mariana se sentou na cama, o coração partido. As sombras pareciam dançar ao redor dela, e a sensação de que algo estava errado a envolvia como um manto escuro. Ela decidiu que não poderia simplesmente ficar de braços cruzados, e, em um impulso de desespero, resolveu seguir Nika, determinada a impedir que ele cometesse um erro irreversível. Enquanto Nika se aproximava novamente das margens do Prakashi, a lua parecia brilhar com um brilho mais intenso, como se estivesse ciente da tempestade emocional que se desenrolava. A canoa estava lá, aguardando, e o som das águas a sussurrar segredos ancestrais se intensificava. Ele sentiu o peso do destino em seus ombros, um fardo que não poderia ignorar. No entanto, a presença de Mariana atrás dele era uma lembrança constante de que suas ações afetariam não apenas a si mesmo, mas também a vida que estavam construindo juntos. Ao retornar ao rio, Nika se viu confrontado pela brisa fresca que parecia trazer ecos de antigas histórias. A lua cheia iluminava a superfície das águas, que ondulavam suavemente, refletindo a luta interna que se desenrolava em seu coração. O som do remo cortando a água ressoava como um tambor distante, marcando o compasso de suas preocupações. Ao alcançar a ilha, a atmosfera era palpável, carregada de segredos e promessas, uma mistura sedutora que quase o fazia hesitar. Nika desembarcou e, ao olhar em volta, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A vegetação densa parecia respirar, e o cheiro da terra úmida se misturava com o perfume doce das flores noturnas. Cada passo que dava em direção ao centro da ilha era como atravessar um limiar para um mundo desconhecido. O canto distante de corujas ecoava na noite, e ele não pôde deixar de sentir que estava sendo observado. A intuição lhe dizia que a guardiã do rio estava mais perto do que imaginava, e sua presença tornava-se cada vez mais inescapável. Quando chegou ao local onde a entidade o havia encontrado antes, Nika parou, sua respiração acelerada. Ele não estava apenas buscando um peixe, estava prestes a desafiar forças que talvez não compreendesse completamente. A água do rio parecia murmurar suas preocupações, e Nika se lembrou das palavras de Mariana. A ideia de um sacrifício o assombrava. Ele não estava disposto a perder tudo por um desejo que poderia ser uma armadilha. Guardião das águas, ele chamou, a voz ecoando no silêncio da noite. Estou aqui por você. Venha me mostrar o que devo fazer. O tempo passou, e a única resposta que recebeu foi o farfalhar das folhas ao vento. Ele se sentou à beira da água, contemplando seu reflexo e a imagem de Mariana surgindo em sua mente. O que ele realmente queria? O que estava disposto a sacrificar? Após alguns momentos de silêncio, uma luz suave começou a se formar nas águas. Nika observou, fascinado e apavorado ao mesmo tempo. A figura da guardiã emergiu, seus olhos brilhando como estrelas em meio à escuridão. Seu cabelo longo e ondulado parecia feito de água, e a expressão em seu rosto era de serenidade misturada com uma tristeza profunda. Nika, ela disse, sua voz como um sussurro suave, você voltou. Está disposto a ouvir a verdade? Nika assentiu, sentindo que a verdade poderia ser uma arma de dois gumes, mas não havia como voltar atrás. Você sabe o que é necessário para obter o que deseja. O sacrifício não é apenas físico, ele carrega um peso emocional que pode destruir sua alma. Eu estou disposto a tudo por Mariana e nosso bebê, Nika respondeu, a determinação ressoando em cada palavra. Se precisar, darei minha própria vida. A guardiã sorriu, mas havia um aviso em seu olhar. Há consequências que você não consegue imaginar. Para cada ação, há uma reação. Pense bem antes de fazer sua escolha. Ela então gesticulou, e as águas começaram a se agitar, formando ondas que dançavam em um ritmo hipnótico. De repente, peixes luminosos começaram a saltar da água, brilhando como estrelas fugazes. Um deles se destacou,
a cor vibrante e o movimento ágil revelando sua singularidade. Era o peixe que Nika havia procurado. Ele estendeu a mão, ansioso para pegá-lo, mas a guardiã o deteve com um gesto. Lembre-se do que está em jogo. O sacrifício que você oferece deve ser algo que verdadeiramente ama. Nika hesitou. Mariana era seu mundo, e o pensamento de perdê-la o aterrorizava. Mas ao mesmo tempo, a ideia de não conseguir salvá-lo o consumia. Ele estava no meio de um redemoinho de emoções, e a tensão tornava-se quase insuportável. Finalmente, com um profundo suspiro, Nika tomou a decisão. Eu darei um pouco de meu próprio sangue. É o que posso oferecer. A guardiã sentiu um olhar de compreensão em seu rosto. A sua decisão será a chave para o que virá a seguir. Mas esteja ciente, uma vez feito o sacrifício, não há volta. Nika cortou a palma da mão com uma pedra afiada, e o sangue começou a escorrer, misturando-se às águas do rio. No momento em que seu sangue tocou a superfície, uma energia pulsante percorreu o ambiente. O peixe saltou e, em um instante, transformou-se em uma forma brilhante que girava ao redor de Nika, quase como se estivesse absorvendo seu sacrifício. Ele sentiu uma onda de fraqueza, mas também uma poderosa conexão com a natureza ao seu redor, enquanto Nika permanecia à beira do rio, sentindo o peso do sacrifício em suas veias. Um silêncio profundo envolveu a ilha. A guardiã das águas observava, seu olhar era uma mistura de admiração e pena, como se pudesse ver além da determinação de Nika, enxergando os medos que ele tentava esconder. O peixe luminoso dançava ao redor dele, irradiando uma luz suave que começava a iluminar a escuridão da noite. Era como se o próprio rio estivesse respondendo ao chamado de Nika, e a atmosfera tornava-se carregada de energia mágica. Você fez sua escolha, a guardiã declarou, a voz ecoando como um eco distante. Agora você deve estar preparado para enfrentar as consequências. O poder que você busca vem com um custo que pode ser maior do que imagina. Nika sentiu um frio na espinha, mas sua determinação não vacilou. Ele sabia que cada vida estava interligada, e o futuro de Mariana e de seu filho dependia dele. Subitamente, a superfície do rio começou a vibrar, e uma onda de luz se formou, subindo em espiral. Nika foi puxado para a frente, quase como se a correnteza o estivesse chamando. Ele não pôde evitar, e seu coração disparou ao perceber que a guardiã estava prestes a revelar algo. A água começou a girar e, em um instante, uma visão se desdobrou diante dele. Uma imagem do futuro, entrelaçada com o passado, flutuava nas águas. Nika viu Mariana, mas não a imagem serena que ele havia lembrado. Era uma visão distorcida, de desespero e dor. Ela estava em um lugar sombrio, lutando contra forças que ele não conseguia compreender. O cenário ao redor dela estava envolto em sombras, e as lágrimas corriam por seu rosto, enquanto ela segurava a barriga, onde seu bebê estava crescendo. A cena cortou o coração de Nika, que sentiu a necessidade de gritar, de ir até ela e protegê-la. Não. O que aconteceu com ela? Nika perguntou, a angústia transparecendo em sua voz. A guardiã observou em silêncio, permitindo que a imagem se desenvolvesse. O coração de Nika estava apertado, e ele se viu paralisado pela impotência. O peso do que estava em jogo tornou-se mais evidente do que nunca. A cena no rio começou a mudar, e Nika percebeu que Mariana estava sendo confrontada por figuras sombrias, representações de seus medos e inseguranças. Eram entidades que pareciam alimentadas pelo sofrimento, crescendo em poder à medida que a ansiedade dela aumentava. Você tem o poder de mudar isso, a guardiã afirmou, seu tom agora mais grave. Mas isso exige coragem e uma conexão ainda mais profunda com seu sacrifício. Você deve ir além do que ofereceu até agora. Nika sentiu a pressão aumentada, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele não estava apenas lutando pela vida de Mariana, mas pela vida do futuro de seu filho. Eu não vou deixá-las vencer, Nika declarou, seu espírito inflamado. Ele olhou nos olhos da guardiã, determinado. Me diga o que eu preciso fazer. A guardiã acenou lentamente, e a água começou a brilhar com mais intensidade. Você precisa se tornar um com as águas, compreender os segredos que elas guardam.
Apenas assim você poderá salvar Mariana e seu filho. Prepare-se para um mergulho profundo em sua alma. Antes que Nika pudesse protestar, uma onda de água o envolveu, e ele foi puxado para dentro do rio, mergulhando em um mundo subaquático que o deixou sem fôlego. A sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Ele se viu rodeado por peixes luminosos, suas cores vibrantes formando um caleidoscópio de luz ao seu redor. Em meio à escuridão, ele começou a entender a profundidade do que estava prestes a enfrentar. Dentro da água, imagens de sua vida começaram a se formar. Ele viu momentos de alegria, como seu primeiro encontro com Mariana, seus risos juntos e os sonhos que compartilhavam. Mas também estavam presentes as lembranças de dor, os conflitos e as inseguranças que permeavam seu relacionamento. Nika percebeu que o sacrifício não era apenas físico, ele precisava enfrentar os demônios que habitavam seu coração e as sombras de seu passado. Ele sentiu que as águas estavam examinando sua essência, desnudando suas fraquezas. Eu não sou perfeito, ele murmurou para si mesmo, mas meu amor por Mariana é verdadeiro. Com cada pensamento, as águas respondiam, moldando-se e dançando ao redor dele, como se o estivessem acolhendo. Nika entendeu que a verdadeira força não vinha apenas de sua determinação, mas da vulnerabilidade que estava disposto a mostrar. Com uma nova clareza, Nika emergiu da água, a guardiã à sua espera. Você viu sua verdade, ela disse, um sorriso suave em seus lábios. Agora você está pronto para o próximo passo. As águas revelarão a chave para salvar Mariana e seu filho, mas você deve estar preparado para lutar contra suas próprias sombras. Ao emergir das águas, Nika se sentiu diferente. Havia uma nova determinação em seu olhar, e a guardiã das águas percebeu essa mudança, suas feições refletindo um leve sorriso de aprovação. Agora, a batalha real começa. Você deve confrontar as forças que ameaçam sua amada e seu futuro, ela disse, a voz ecoando em meio ao murmúrio do rio. Nika olhou ao redor, notando que a paisagem havia mudado. As árvores que antes pareciam silenciosas agora sussurravam segredos em um idioma antigo, como se a própria natureza estivesse lhe dando apoio. O rio, antes um mero caminho de água, agora pulsava com vida e energia, convidando-o a seguir em frente. Seguindo o fluxo do rio, Nika foi guiado até uma clareira cercada por árvores altas e sombrias. No centro, havia um círculo formado por pedras antigas, cada uma gravada com símbolos que pareciam vibrar à medida que ele se aproximava. Ele sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se estivesse sendo atraído por uma força invisível. As pedras eram um portal, uma conexão com as energias ancestrais que protegiam a ilha e que, agora, precisavam de seu auxílio. No centro do círculo, uma sombra começou a se formar. Era uma figura alta envolta em escuridão, cujos olhos brilhavam como brasas. Nika reconheceu a presença imediatamente, era o espírito maligno que ameaçava Mariana e seu filho. A tensão cresceu no ar, e Nika sentiu o peso do medo se acumular em seu peito, mas não podia recuar. Ele sabia que estava lutando por mais do que sua amada, era por tudo que amava e por todos que estavam sob a influência dessa entidade. Você ousa desafiar-me, mortal, a sombra declarou, sua voz um sussurro gelado que cortava o ar como lâminas. Você não entende o que está em jogo. Eu sou a escuridão que habita os corações humanos, e você não passará de mais um sacrifício em minha coleção. Nika não hesitou. Eu não sou apenas um mortal, ele afirmou, sua voz firme, mesmo diante do terror que emanava da sombra. Eu sou o amor de Mariana e o pai de seu filho. Estou aqui para acabar com sua influência. Você não pode ter o que não lhe pertence. A sombra riu, um som sinistro que reverberou nas árvores ao redor. Ah, o amor. Uma ilusão frágil que não resiste ao tempo. Eu irei consumi-los, e você não pode fazer nada para impedir. Nika sentiu a pressão crescendo, as memórias de sua vida juntos preenchendo sua mente, os sorrisos de Mariana, o brilho de seus olhos, a expectativa de um futuro juntos. Essas lembranças se tornaram sua armadura, e ele decidiu que não se renderia. Seu poder é baseado no medo, mas eu conheço o amor, Nika desafiou, sentindo que a conexão com as águas havia lhe concedido uma força inesperada. Ele se lembrou das visões que teve,
do que realmente importava. Sei que não estou sozinho nesta luta. Eu carrego a luz de Mariana e a esperança de nosso filho dentro de mim. Com um gesto decidido, Nika estendeu as mãos em direção à sombra, convocando a energia que sentirá nas águas. Um brilho azul começou a emanar de seu corpo, pulsando em resposta à sua determinação. As pedras ao redor do círculo começaram a brilhar intensamente, refletindo a luz que brotava dele. A sombra hesitou, surpresa pela repentina onda de luz. Você é tolo, humano. Isso não é nada comparado ao que eu sou, a sombra rosnou, mas Nika não recuou. Ele sentiu o calor da luz crescendo dentro dele, alimentado por seu amor e coragem. Ele sabia que essa era sua única chance de proteger Mariana e o filho deles. Eu sou mais do que você pode imaginar, ele declarou, sua voz ecoando com uma autoridade recém-descoberta. Eu sou a esperança que você tenta apagar. Estou aqui para resgatar aqueles que você deseja consumir. E, com essa afirmação, Nika lançou um feixe de luz que rompeu do círculo de pedras, atingindo a sombra com força. Um grito estrondoso ecoou pela clareira enquanto a sombra foi envolta pela luz. Nika sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, uma sensação de pureza e propósito. O espírito maligno se retorcia, sua forma desmoronando sob a pressão da luz que o cercava. Era um combate de forças, e a cada segundo, Nika se sentia mais fortalecido, enquanto a sombra se tornava mais fraca. Mas a luta não estava completa. A sombra, mesmo em sua forma debilitada, ainda tentava resistir. Você não pode vencer. O medo e a dor estão enraizados na alma humana, ela gritou, sua voz agora cheia de desespero. Sempre haverá dor. Sim, haverá dor, mas também há amor, Nika respondeu, sua voz firme e clara. O amor é a força que supera a dor, e eu lutarei por isso. A luz se intensificou ainda mais, e, com um último esforço, ele concentrou toda a sua energia e amor em um único ponto. Com um estrondo ensurdecedor, a luz irrompeu em uma explosão de cores, engolindo a sombra e fazendo ecoar um som como de 1000 sinos tocando ao mesmo tempo. A clareira se iluminou, e, em um momento, tudo ficou em silêncio. Nika caiu de joelhos, exausto, mas sentindo a vitória pulsar em seu interior. Após a explosão de luz, a clareira foi envolta em um silêncio quase reverencial. Nika, ainda em joelhos, respirava com dificuldade, tentando recuperar o fôlego após a intensa batalha. Olhando em volta, notou que as árvores estavam mais vibrantes, as cores mais vivas e a atmosfera, uma vez tensa, agora irradiava uma calma que era quase palpável. Ele sentia que algo havia mudado permanentemente não apenas dentro dele, mas em toda a ilha. Mas a vitória foi efêmera. Uma brisa gelada passou pela clareira, e Nika percebeu que a sombra não havia sido completamente destruída. Vestígios dela ainda flutuavam ao redor, como fumaça negra que se recusava a dissipar. Com um movimento rápido, ele se levantou e observou atentamente a escuridão que o cercava. O espírito maligno ainda não havia desistido. Você acha que isso é o fim? A voz da sombra ecoou ao seu redor, um sussurro sedutor e ameaçador. Você pode ter me ferido, mas eu sou a escuridão que habita no coração das pessoas. Você nunca poderá erradicá-la. Nika sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras, uma semente de dúvida se enraizando em sua mente. Ele se lembrou das histórias que ouviu na infância sobre como a escuridão se alimentava das fraquezas humanas, e que cada um carregava em si uma parte dela. Não, você está errado, Nika afirmou, sua voz mais forte do que antes. Todos nós temos a capacidade de superar nossas fraquezas. O amor e a luz existem dentro de cada um de nós, e isso é mais poderoso do que qualquer sombra. A sombra começou a se agitar, a forma dela se contorcendo e mudando como se estivesse se reestruturando para um novo ataque. Você não compreende o que está em jogo, Nika. O amor pode ser um fardo, e você vai descobrir isso da maneira mais difícil, ela ameaçou, e Nika sentiu o peso das palavras como um golpe em seu estômago. A clareira tornou-se mais fria, e o céu, que antes estava claro, agora se encheu de nuvens escuras. O medo começou a ressurgir em seu coração, e ele se lembrou de Mariana e do que estava em jogo.
Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Eu não posso deixar você levar Mariana, ele gritou, decidido a proteger o que amava. Não posso permitir que você destrua a vida que estamos construindo juntos. Com essas palavras, Nika começou a caminhar em direção ao centro da clareira, onde a luz ainda pulsava ao redor do círculo de pedras. Ele se concentrou, tentando reunir a energia do amor que sentia por Mariana e seu filho, canalizando essa força através de seu corpo. À medida que ele caminhava, os símbolos nas pedras começaram a brilhar mais intensamente, reconhecendo sua intenção e se conectando com a energia que ele estava invocando. A sombra, percebendo o que estava acontecendo, avançou rapidamente, tentando envolvê-lo em seu abraço gélido. Nika, porém, levantou as mãos e invocou a luz que ainda queimava dentro dele. Um brilho ofuscante surgiu de seu coração, irradiando-se como um farol em meio à escuridão. As nuvens começaram a se dispersar, e a brisa gelada se transformou em um vento quente e revigorante. Eu sou a luz que você teme, Nika declarou, seu corpo emanando uma energia incontrolável. E esta luz é meu amor, minha esperança e minha família. Com um movimento firme, ele apontou para a sombra, liberando a luz em um jato potente que atingiu a escuridão, fazendo-a estremecer. A sombra gritou, sua forma se contorcendo, enquanto o brilho de Nika a envolvia. Você não pode me derrotar. Eu sou o Eterno. Mas Nika sabia que a escuridão era alimentada por medo e dúvida, e ele não poderia permitir que isso o dominasse. Não, você é apenas uma ilusão que se alimenta de nossas inseguranças. Eu não tenho medo de você. Nika respondeu, a força de sua declaração dando origem a um novo nível de energia. O círculo de pedras começou a vibrar intensamente, como se estivesse respondendo ao seu chamado. Com um último esforço, Nika direcionou toda a sua luz e amor para a sombra, criando uma explosão de energia que se expandiu por toda a clareira. O chão tremia sob seus pés, e uma onda de força o empurrou para trás, mas ele se manteve firme. Ele sabia que estava lutando por Mariana, por seu filho e por todos que estavam sob a ameaça daquela entidade. Então, num último grito de desespero, a sombra foi engolida pela luz, suas formas negras se desintegrando em partículas que se dispersaram pelo ar. O silêncio retornou à clareira, e Nika caiu de joelhos mais uma vez, exausto, mas sentindo uma onda de alívio e satisfação. Ele se levantou lentamente, observando o local ao seu redor. As árvores estavam em plena flor, as cores vibrantes refletindo a energia renovada. A clareira agora estava cheia de uma luz cálida, e Nika sentiu que, mesmo diante das dificuldades, havia prevalecido. Mas ainda havia algo no ar, um pressentimento de que a batalha estava longe de acabar. Após a dissipação da sombra, Nika respirou fundo, absorvendo a serenidade que agora envolvia a clareira. O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, criando um espetáculo que parecia uma celebração da vitória. No entanto, dentro dele, uma tempestade de emoções se formava. Ele sabia que a luta contra a escuridão estava longe de terminar, mas naquele momento, ele decidiu que precisava retornar a Mariana e ao seu filho. A jornada de volta pela floresta foi silenciosa, e cada passo que Nika dava era pesado. Ele se sentia cansado, tanto física quanto emocionalmente, mas uma determinação renovada guiava seus passos. As folhas sussurravam como se conversassem entre si, e o vento suave parecia encorajá-lo, lembrando do que estava em jogo. O caminho era mais claro agora, a luz filtrada pelas árvores iluminava seu caminho e afastava o medo que antes o dominava. Ao chegar em casa, Nika viu a porta entreaberta. O coração disparou. Uma onda de preocupação invadiu seu peito, e ele correu para dentro. O interior da casa estava envolto em uma penumbra acolhedora, e o cheiro do jantar que Mariana havia preparado ainda pairava no ar, mesmo que os pratos estivessem frios. Ele a chamou, mas a casa respondeu com um eco silencioso. Mariana! Ele gritou, sua voz reverberando nas paredes. A ansiedade crescia a cada segundo. O silêncio era ensurdecedor. O medo de que algo pudesse ter acontecido a ela ou ao seu filho começou a tomar conta dele. Ele se dirigiu rapidamente ao quarto deles, a preocupação o guiando como um farol.
Ao abrir a porta, uma cena que ele jamais esperava encontrou. Mariana estava sentada na cama, envolta em uma aura de tristeza. Seus olhos estavam fixos no chão, e Nika percebeu que havia algo de errado. Ao se aproximar, ele viu que Mariana segurava um pequeno objeto em suas mãos e um colar que Nika havia dado a ela em seu aniversário. Era uma peça simples, mas cheia de significado, e o fato de ela estar segurando aquilo a fez parecer ainda mais vulnerável. Mariana, o que aconteceu? Nika perguntou, sua voz agora suave, repleta de preocupação. Ele se sentou ao lado dela, colocando a mão sobre a dela. O que está errado? Ela levantou os olhos, e Nika ficou paralisado pelo olhar de desespero e dor que encontrou. Nika, eu não sei como te dizer isso. A voz dela tremia, e Nika sentiu seu coração afundar. Houve uma presença aqui. Eu senti algo muito sombrio. A revelação caiu sobre ele como um balde de água fria. A sombra que ele acreditava ter derrotado estava longe de ser eliminada. Não, isso não pode ser, Nika murmurou, sua mente correndo. Ele havia se convencido de que a luta estava ganha, mas agora, a realidade o golpeava com toda a sua força. A sombra havia deixado uma marca, e o que ele havia visto como um triunfo estava rapidamente se transformando em um pesadelo. Eu ouvi sussurros, Nika. Algo estava chamando por mim, disse Mariana, sua voz entrecortada. Eu não consegui resistir. Eu vi você lutando, mas o que eu senti aqui foi ainda mais poderoso. A dor nas palavras dela cortou o coração de Nika. Ele tomou a mão dela em um gesto de apoio, tentando transmitir força. Isso não vai nos vencer, Mariana. Juntos, podemos enfrentar isso. Eu não deixarei que essa sombra leve você ou nosso filho. Mariana olhou nos olhos dele, e Nika pôde ver um lampejo de esperança. Eu confio em você, Nika. Mas e se a sombra for mais forte do que nós? E se ela souber como nos separar? A ideia o aterrorizou, mas ele sabia que precisava ser forte. Nós temos que nos unir, encontrar uma maneira de nos proteger e de acabar com isso de uma vez por todas. A clareira, o círculo de pedras, talvez ainda tenha algum poder que possamos usar. Mariana assentiu, e Nika percebeu que a chama da luta estava se reacendendo dentro dela. Juntos, eles se levantaram, decididos a enfrentar a escuridão que ameaçava suas vidas. Enquanto se preparavam para retornar à clareira, Nika sentiu uma energia intensa surgindo entre eles, um laço inquebrantável que se tornava ainda mais forte na adversidade. Assim que saíram de casa, a noite se instalou, e as estrelas começaram a brilhar intensamente no céu. Nika olhou para cima, sentindo que cada uma delas era um testemunho da luta que ele e Mariana enfrentavam. O caminho de volta à clareira parecia mais longo agora, mas eles estavam juntos, e isso fazia toda a diferença. A sombra poderia ser uma força poderosa, mas eles também tinham algo que poderia superá-la, o amor. Enquanto Nika e Mariana se dirigiam de volta à clareira, a tensão pairava no ar como uma nuvem sombria. As árvores, agora envoltas pela escuridão da noite, pareciam sussurrar segredos antigos, e o vento carregava um frio que penetrava em seus ossos. Nika segurava firmemente a mão de Mariana, como se seu toque pudesse afastar qualquer sombra que ameaçasse separá-los. A clareira estava mais iluminada do que eles lembravam. A luz da lua cheia banhava o espaço, refletindo nas pedras dispostas em um círculo perfeito no centro. Nika sabia que aquele lugar guardava um poder ancestral, e suas memórias sobre a luta contra a sombra estavam frescas em sua mente. Ao se aproximarem do círculo, um arrepio percorreu sua espinha. Ele sentiu a presença da sombra, como se estivesse observando, esperando o momento certo para atacar. Mariana parou à beira do círculo, olhando para as pedras com uma mistura de medo e admiração. É aqui que tudo começou, Nika. Precisamos encontrar uma maneira de usar esse poder a nosso favor, disse ela, sua voz tremendo levemente. Nika assentiu, sua determinação se fortalecendo. Ele sabia que cada pedra era uma conexão com o passado, e que seu legado poderia ser a chave para derrotar a sombra. Eles começaram a caminhar ao redor do círculo,
tocando as pedras, enquanto Nika tentava se concentrar na energia que emanava delas. Sinta, Mariana. Sinta a força que está aqui. Nós podemos usá-la, ele a encorajou, sua voz um sussurro carregado de esperança. A cada toque, Nika sentia as vibrações se intensificando, e uma visão começou a surgir em sua mente, em imagens de ancestrais, rituais antigos e uma luz intensa que podia dissipar a escuridão. É isso, Nika. Eu sinto. Há algo aqui que está respondendo a nós, Mariana exclamou, sua voz agora mais firme. Ela se aproximou de uma pedra maior, que parecia brilhar com uma luz própria, quase pulsando. Devemos nos unir. Nossa ligação é a chave. Se fizermos isso juntos, talvez possamos invocar a proteção que precisamos. Nika se aproximou dela, e ambos se colocaram de mãos dadas, formando um laço poderoso entre eles. Vamos nos conectar com a força do nosso amor e da nossa família. Devemos fazer isso por nosso filho e por todos que já sofreram sob a sombra, ele disse, sua voz cheia de emoção. Enquanto começavam a entoar palavras que ressoavam em sua mente, o vento ao redor começou a soprar com mais intensidade, como se a própria natureza estivesse se unindo a eles. As folhas sussurravam e o chão parecia vibrar. A luz da lua tornava-se mais intensa, e a sombra, que antes parecia invisível, agora se manifestava como uma névoa escura, serpenteando ao redor do círculo. Não temos medo de você! Nika gritou, a coragem brotando em seu peito. Nós somos mais fortes juntos, e não permitiremos que você nos derrube. Mariana, ao seu lado, acrescentou, nós invocamos a luz ancestral, que brilha através de nós. Vá embora, sombra. Não há lugar para você aqui. A névoa escura hesitou por um instante, como se estivesse sendo repelida. Nika e Mariana sentiram a energia pulsante crescendo, e as pedras começaram a brilhar com uma luz radiante, banhando a clareira em uma aura de proteção. Mas a sombra não se renderia tão facilmente. Ela se aglomerava, formando uma figura indistinta, mas aterrorizante, uma representação de todos os medos e traumas que haviam assombrado a vida de Nika e Mariana. Vocês acham que podem me expulsar? A sombra sussurrou, sua voz ecoando nas mentes deles. Eu sou parte de vocês. Alimentem-se do medo, da dor e da dúvida, e eu sempre estarei aqui. Nika sentiu um calafrio percorrer sua coluna, mas não deixou que o medo dominasse. Ele olhou para Mariana, cuja expressão era de determinação feroz. Não somos mais os mesmos. Aprendemos e crescemos. O amor que temos nos fortalece. Não você, mas nós somos que estamos aqui. Enquanto as palavras ecoavam na clareira, Nika percebeu que a luz das pedras estava se intensificando. Era como se a energia da natureza e dos ancestrais estivesse respondendo a eles, criando uma onda de poder. A sombra começou a hesitar, sua forma distorcendo, como se estivesse se contorcendo diante da luz. Agora, Mariana! Juntos! Nika gritou, e, em um movimento unificado, eles elevaram suas mãos para o céu. A luz explodiu em um brilho intenso, e a clareira se transformou em um espetáculo de cores vibrantes, enquanto a sombra era envolta pela luz radiante. O som de um grito ecoou, e, em um último esforço desesperado, a sombra se desfez, dissolvendo-se em uma névoa fina que se dissipou no ar. Enquanto a clareira finalmente se acalmava, Nika e Mariana caíram em seus joelhos, ofegantes, mas com uma sensação de vitória. Eles haviam confrontado a escuridão e a haviam repelido, mas a batalha estava longe de terminar. A conexão que criaram era apenas o começo. Após a dissipação da sombra, Nika e Mariana se levantaram, ainda ofegantes, mas com uma nova determinação pulsando em suas veias. A clareira, antes carregada de uma presença opressiva, agora brilhava com uma luz suave, como se a própria natureza celebrasse a vitória deles. As árvores ao redor, antes parecendo sombrias, pareciam agora dançar levemente ao vento, e o canto dos grilos soava como uma melodia tranquilizadora. No entanto, isso não é o fim, Nika disse, olhando profundamente nos olhos de Mariana. Isso foi apenas uma batalha. A sombra pode ter recuado, mas não podemos esquecer que ainda existe uma guerra a ser travada. Mariana concordou,
sua expressão refletindo uma mistura de alívio e preocupação. Precisamos entender mais sobre essa força. Por que ela voltou? O que a fez tão forte? Eles decidiram retornar para a casa da avó de Nika, onde guardavam os diários antigos da família. Esses diários continham relatos de gerações passadas, e talvez pudessem fornecer respostas sobre a sombra e suas origens. A caminhada de volta foi silenciosa, cada passo pesado com a gravidade do que haviam enfrentado. A conexão que sentiram na clareira ainda pulsava entre eles, mas a realidade de sua luta iminente pesava em seus corações. Chegando à casa, o ambiente era reconfortante. O cheiro do café fresco e das especiarias envolvia o espaço, lembrando Nika de momentos de felicidade ao lado de sua avó. Eles se dirigiram à estante de livros, onde os diários estavam guardados. Com cuidado, Nika retirou um dos volumes mais antigos, suas páginas amareladas e desgastadas pelo tempo. Este aqui fala sobre a história da nossa família e das lendas que a cercam, disse ele, abrindo o livro. Mariana se aproximou, observando as palavras com atenção. Vamos procurar algo que nos ajude a entender o que enfrentamos, ela sugeriu, passando os dedos pelas páginas. Após alguns minutos de busca, uma passagem chamou a atenção de Nika. Era um relato sobre um antigo ritual de proteção que sua família realizava para afastar espíritos malignos e forças das trevas. Olha isso, ele exclamou, os olhos brilhando de excitação. Este ritual pode nos ajudar a fortalecer nosso poder e criar uma barreira contra a sombra. Mariana leu a descrição atentamente, e seu coração disparou ao perceber que o ritual exigia um sacrifício simbólico, algo que representasse a dor e o medo que a sombra se alimentava. Precisamos fazer isso, Nika. Mas o que deveríamos oferecer? Mariana perguntou, sua mente girando com possibilidades. Nika refletiu por um momento, seu olhar distante. Ele sabia que qualquer sacrifício teria um peso emocional, mas era necessário para derrotar a sombra de uma vez por todas. Talvez possamos usar algo que represente nossa dor. Nossos medos. Isso pode nos dar o poder que precisamos, sugeriu ele, e Mariana concordou. Ambos estavam cientes de que o que escolhessem teria que vir do fundo de suas almas, um reflexo de suas lutas internas. Depois de um tempo pensando, Mariana teve uma ideia. E se oferecêssemos uma parte de nossos medos mais profundos? Algo que sempre nos impediu de avançar? Nika olhou para ela, surpreso, mas compreendendo a profundidade do que ela estava propondo. Isso pode ser poderoso, Mariana. Ao confrontarmos nossos medos, não só nos libertamos, mas também nos tornamos mais fortes. Eles passaram o resto da noite escrevendo cartas para os medos que carregavam, em um exercício de purificação e libertação. Nika escreveu sobre a perda de seu pai, a sensação de inadequação que o assombrava desde então, e como isso tornava vulnerável à sombra. Mariana escreveu sobre sua insegurança em relação ao futuro, o medo de falhar como mãe e como mulher. Com as cartas em mãos, eles se prepararam para realizar o ritual. Na madrugada seguinte, o céu estava claro, e a luz da lua ainda iluminava a clareira. Montando um altar com as cartas e alguns objetos que simbolizavam suas vidas, em fotos, amuletos, lembranças, Nika e Mariana se posicionaram no centro do círculo de pedras. Que as energias ancestrais nos ajudem a enfrentar nossas sombras, Nika murmurou, enquanto Mariana acendia uma vela, cada chama representando uma parte de suas almas. Juntos, começaram a recitar as palavras do ritual, invocando a proteção dos ancestrais e a força dos elementos. Conforme progrediam, a luz começou a brilhar intensamente ao redor deles, e Nika sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo. Era como se as memórias de seus ancestrais estivessem se unindo a eles, fortalecendo-os. As cartas ardiam lentamente, e a fumaça que se levantava parecia dançar no ar, levando com ela as energias negativas que antes os prendiam. Estamos fazendo isso, Nika! Mariana gritou, sua voz ressoando com uma nova confiança. Estamos libertando nossos medos. A chama das velas se intensificou, e a clareira se iluminou com uma luz dourada. No auge do ritual, Nika e Mariana sentiram a sombra se aproximando novamente, mas agora estavam prontos. Eles não eram mais os mesmos.
A energia que emanava deles era palpável, e ao se unirem em uma única voz, proclamaram: estamos prontos para enfrentar a sombra. Nossas almas são livres, e nossa união é mais forte. A luz explodiu em um brilho ofuscante, preenchendo a clareira, e a sombra hesitou, parecendo mais fraca diante da nova força que emanava de Nika e Mariana. Enquanto a luz ainda pulsava na clareira, Nika e Mariana se sentiam envoltos em uma energia vibrante. A sombra, que antes parecia uma entidade poderosa, agora hesitava na borda da luz, como se estivesse testando a força de seu novo oponente. Com a adrenalina correndo em suas veias, Nika fez um gesto para Mariana, indicando que estavam prontos para enfrentar o que viesse. A clareira, antes um local de temor, agora se tornará um espaço sagrado, e o ar estava carregado de uma eletricidade quase palpável. A natureza parecia responder ao seu chamado, as folhas sussurravam segredos antigos e a brisa fresca trazia consigo o perfume das flores noturnas. Nika respirou fundo, sentindo a força dos ancestrais fluindo através dele, e começou a caminhar em direção à sombra, sua determinação refletida em cada passo. Você não nos deterá novamente, ele gritou, sua voz ecoando através da noite. A sombra, inicialmente hesitante, começou a se agitar, formando uma massa nebulosa e negra que se retorcia como uma serpente furiosa. Mariana, sentindo a tensão no ar, juntou-se a Nika, erguendo os braços e invocando o poder que haviam canalizado durante o ritual. Que a luz da nossa união afaste você para sempre! Mariana exclamou, e, à medida que falava, a luz ao redor deles crescia ainda mais, envolvendo a sombra em uma aura brilhante. A entidade sombria começou a gritar, um som grotesco que reverberava na floresta, e Nika percebeu que esse grito não era apenas um sinal de raiva, mas também de desespero. Era como se a sombra estivesse sendo confrontada com algo que nunca havia enfrentado antes, na força da coragem e da vulnerabilidade. A batalha que se seguiu foi intensa. Nika e Mariana se moviam como se estivessem em uma dança, suas vozes entrelaçadas em um cântico ancestral que reverberava com poder. Cada palavra que proferiam era uma faceta de suas experiências, uma liberação de dor, medo e tristeza que antes os havia aprisionado. À medida que a luz se intensificava, a sombra se contorcia e se encolhia, como se estivesse se desfazendo sob a pressão da verdade que estava sendo revelada. É hora de você enfrentar seus próprios medos. Nika gritou, e com um movimento grandioso, eles ergueram as mãos, liberando a energia que havia sido acumulada em seus corações. A luz explodiu em um brilho ofuscante, e a sombra, em um último grito de resistência, começou a se desintegrar, fragmentando-se em pequenas partículas escuras que se dispersavam pelo ar. No entanto, a batalha estava longe de terminar. Com a destruição da sombra, uma nova presença começou a emergir. Algo ainda mais sinistro e antigo, como um eco de um passado longínquo, começou a se manifestar. O ar ficou pesado, e Nika e Mariana perceberam que a vitória sobre a sombra não significava o fim da luta. Era apenas o início de uma nova fase, uma nova batalha que teriam que enfrentar juntos. Temos que ficar juntos, Nika. Não podemos permitir que isso nos separe, Mariana alertou, seu olhar fixo no horizonte, onde uma nova forma se delineava. Era uma silhueta imponente, coberta por um manto de escuridão, com olhos brilhantes que pareciam penetrar na alma. A figura se aproximou lentamente, como se estivesse analisando cada um deles, e a sensação de frio na espinha aumentou. Vocês acreditam que podem me derrotar? A voz ecoou, profunda e ressonante, como um trovão distante. A sombra é apenas uma parte de mim, uma fração do que eu realmente sou. Nika e Mariana trocaram olhares de determinação. Não podiam recuar agora, já tinham enfrentado tanto juntos. Nós não temos medo de você. Nika respondeu, tentando transmitir uma confiança que ele mesmo estava buscando em seu interior. A figura sorriu de forma sardônica, e o ambiente ao redor deles começou a mudar. As árvores pareciam se curvar, e o céu escureceu, criando uma atmosfera de desespero e desolação. Mariana sentiu um frio profundo dentro de si, mas se lembrou do ritual, das cartas queimadas e da força que tinham invocado. Nika, lembre-se de quem somos. Não somos apenas nós, somos nossas histórias, nossos ancestrais, nossas vitórias e derrotas. Com essa lembrança,
Nika fechou os olhos e começou a visualizar todos os momentos de sua vida que o haviam moldado. As alegrias, as tristezas, e a conexão que tinha com sua avó, que sempre falava sobre a força das mulheres em sua família. Ele podia sentir a presença dela ali, junto com a de outros ancestrais, e com essa energia crescente, abriu os olhos novamente, focando na figura que os desafiava. Você não nos conhece. Não sabe o que somos capazes de fazer. Nika exclamou, a luz começando a brilhar mais intensamente ao seu redor. Mariana, sentindo o mesmo impulso, ergueu a cabeça e se juntou a ele, sua própria luz se unindo à dele, formando uma onda de energia que desafiava a escuridão à sua frente. Estamos juntos nesta luta, eles gritaram em uníssono, e a luz explodiu como um raio, atingindo a figura sombria com força. O impacto reverberou pela clareira, fazendo a terra tremer. A figura hesitou, uma expressão de surpresa cruzando seu rosto, mas a determinação de Nika e Mariana não vacilou. A figura sombria, que antes parecia um mero eco de suas experiências passadas, agora se manifestava de maneira mais concreta. Com um movimento fluido, a sombra tomou forma, revelando-se como uma mulher de beleza arrepiante. Seus olhos brilhavam como estrelas em uma noite sem lua, e seu sorriso, embora sedutor, carregava uma malícia que deixava Nika e Mariana inquietos. O manto que a envolvia parecia feito de sombras vivas, pulsando e se contorcendo como serpentes em busca de presas. Eu sou a essência daquilo que vocês temem, a mulher declarou, sua voz suave e hipnotizante. Sou o luto não resolvido, o desespero que não pode ser apagado. A sombra que você combateram era apenas um reflexo de mim, uma fração do que verdadeiramente sou. Nika e Mariana trocaram olhares de preocupação, mas uma determinação renovada começou a crescer dentro deles. Essa nova adversária não era apenas uma manifestação do medo, mas uma encarnação de tudo que havia sido sufocado em suas vidas. Nika, sentindo a pressão da situação, decidiu que não podia hesitar. Ele se lembrava do poder que tinha invocado durante o ritual e da força de seus ancestrais que ainda vibrava dentro dele. Não somos definidos por nossos medos. Nossas histórias não são apenas sombrias, elas também são de coragem e superação. Nika gritou, sua voz ressoando como um trovão no ar silencioso da noite. Mariana, empolgada pela bravura de Nika, uniu-se a ele novamente, suas energias se fundindo em uma luz brilhante que começava a ofuscar a mulher sombria. Estamos aqui para reivindicar nosso espaço. Não seremos mais vítimas de nossas próprias histórias. Mariana acrescentou, sua força se manifestando em cada palavra. O ambiente ao redor deles começou a vibrar, e a luz que emanava de Nika e Mariana intensificava-se, formando um escudo que desafiava a escuridão. Mas a mulher sombria apenas sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo desdenhoso e intrigante. Vocês realmente acreditam que podem me derrotar com palavras? A dor que eu carrego é mais antiga do que podem imaginar. Com um gesto de sua mão, ela fez com que a clareira tremesse, fazendo as árvores se curvarem e a terra se partir. Nesse instante, Nika e Mariana se sentiram como se estivessem à beira do abismo. O medo começou a ameaçá-los novamente, mas eles rapidamente se lembraram da força que tinham um no outro. Mariana se aproximou de Nika, segurando sua mão firmemente. Lembre-se de quem somos, Nika. Somos mais do que os nossos medos. Somos um legado de força, de amor e de superação. As palavras de Mariana ecoaram como um mantra. Nika fechou os olhos, permitindo que a energia dela fluísse por ele. Imagens de sua vida passaram por sua mente, as risadas com sua avó, os momentos de dor e as vitórias pequenas, mas significativas. Cada lembrança era uma peça do quebra-cabeça que compunha quem ele era, e a sombra agora diante deles era apenas uma fração disso. É hora de confrontar a verdade, Nika afirmou, e, em um movimento decidido, ele e Mariana se voltaram para a mulher sombria. Nós não fugiremos mais. Chega de se esconder atrás da dor. Vamos enfrentar isso de frente. Com um gesto poderoso, eles levantaram as mãos em uníssono, invocando a força de suas histórias, e a luz que emanava deles se transformou em um feixe de pura energia. A mulher sombria hesitou, sua expressão de confiança vacilou por um momento.
Nika e Mariana estavam prontos para a batalha final. A luz ao redor deles tornou-se tão intensa que parecia iluminar toda a floresta, e com um grito de guerra, eles liberaram a energia acumulada, direcionando-a para a figura sombria. Uma explosão de luz e escuridão se enfrentou, criando um espetáculo de cores que iluminou a noite. A mulher gritou, sua voz se elevando em um lamento profundo que parecia ecoar por todas as partes da floresta. A energia deles penetrava suas defesas, fazendo com que a sombra tremesse e se contorcesse, como se estivesse lutando para se manter intacta. Mas, à medida que a luz aumentava, a mulher começou a se fragmentar, pequenas partículas de escuridão se dispersando no ar como folhas levadas pelo vento. Nika e Mariana sentiram uma onda de poder e esperança ao ver a figura se desvanecendo. Porém, antes que pudessem relaxar, uma onda de energia se concentrou em um único ponto, criando uma nova forma. De dentro da escuridão, uma nova silhueta se ergueu, mais imponente e ameaçadora do que antes. A forma assumiu um aspecto de serpente, com escamas que brilhavam como obsidian, e olhos penetrantes que pareciam observar suas almas. Vocês pensaram que podiam me derrotar tão facilmente? A nova entidade perguntou, sua voz ecoando como um rugido de tempestade. A verdadeira batalha está apenas começando. Eu sou a serpente das suas próprias inseguranças, e agora, vocês terão que enfrentar a verdadeira escuridão dentro de si. A serpente das inseguranças se erguia, ameaçadora e majestosa, envolvendo o ambiente com uma aura de desespero. Seus olhos, penetrantes e ardentes, pareciam penetrar na essência de Nika e Mariana, revelando cada fraqueza, cada medo que eles lutavam para esconder. Nika sentiu seu coração acelerar, um misto de terror e determinação correndo por suas veias. Ele se lembrou das histórias que sua avó contava sobre coragem e amor, e naquele momento, sentiu a força dela ao seu lado, como um escudo invisível. Vocês acham que a luz pode vencer a escuridão? A serpente sibilou, sua voz como um veneno sutil que se infiltrava nas mentes deles. A dor que guardam não pode ser apagada. Cada lágrima, cada medo, cada dor está enraizada em vocês, e eu sou a lembrança dessas experiências. Tentem me destruir, e verão como suas próprias inseguranças se voltarão contra vocês. Mariana, percebendo o poder psicológico que a serpente estava tentando exercer, se lembrou das suas próprias batalhas internas. As vozes que diziam que ela nunca seria suficiente, as dúvidas que a acompanhavam desde a infância. Com uma respiração profunda, ela se aproximou de Nika e disse, precisamos nos lembrar do que somos, Nika. Nossos medos não definem quem somos, mas sim como escolhemos enfrentá-los. Com essas palavras, uma luz suave começou a emanar de Mariana. Ela se concentrou na força que vinha de sua ancestralidade, de suas raízes profundas que se entrelaçavam com a terra. As vozes do passado, que antes amedrontavam, agora se tornavam ecos de apoio e encorajamento. Ela ergueu as mãos, e com um gesto firme, declarou, eu não sou o meu medo. Eu sou a história que escolho contar. Nika sentiu a força dela irradiar e se juntou a Mariana, canalizando sua própria energia. Eles uniram suas mãos, formando uma conexão poderosa que emanava calor e luz, fazendo com que a serpente hesitasse. O poder da união deles ressoava no ar, e a clareira ao redor começou a brilhar intensamente. Vocês acham que podem mudar suas histórias apenas com palavras vazias? A serpente desdenhou, mas havia uma leve hesitação em sua voz. Sou a sombra que sempre os acompanhou. Vocês são fracos e eu sou forte. A conexão entre Nika e Mariana se intensificou, e a luz que emanava deles começou a tomar forma. Não era apenas luz, era um simbolismo de suas experiências, de suas lutas, e do amor que os unia. Juntos somos mais fortes. Nika gritou, e ao fazer isso, a luz se expandiu, iluminando a escuridão ao redor. As sombras da serpente começaram a se contorcer e a se dissolver sob a intensidade da luz. Nika e Mariana não estavam apenas lutando contra uma força externa, mas contra suas próprias limitações e crenças negativas. Cada raio de luz era uma afirmação de sua força, de sua coragem, e de seu direito de existir plenamente, sem as amarras do medo. A serpente começou a gritar, um grito que reverberava na floresta, uma mistura de raiva e desespero. Vocês não podem me derrotar. Eu sou eterna.
Vocês me alimentam com suas inseguranças. E nós vamos parar de te alimentar. Mariana respondeu com fervor. A luz aumentou, e o ambiente ao redor parecia responder ao seu chamado. As árvores pareciam se curvar em reverência, e o vento sussurrava palavras de apoio. O céu acima começou a clarear, como se o universo estivesse testemunhando a batalha de Nika e Mariana. Com um movimento coordenado, eles concentraram toda a energia em um único ponto, um feixe brilhante que disparou em direção à serpente. O impacto foi ensurdecedor, uma explosão de luz que se espalhou pela clareira e foi acompanhado por um som de vidro se quebrando, simbolizando a quebra das barreiras que os mantinham presos. No momento em que a luz atingiu a serpente, ela se contorceu e gritou, a forma ameaçadora começando a se desintegrar em partículas de escuridão que dançavam no ar antes de se dissipar. No entanto, antes que a vitória pudesse ser celebrada, uma nova sombra começou a emergir do chão, uma forma mais nebulosa e indistinta, como se uma nova camada de escuridão estivesse se revelando. Vocês acham que derrotaram a serpente? A nova entidade murmurou, sua voz baixa e sedutora. Eu sou a essência de suas memórias mais dolorosas, da dor que vocês não conseguiram superar. Estou aqui para lembrar que essa batalha nunca termina. Vocês podem ter vencido a serpente, mas eu sou muito mais profundo. Nika e Mariana trocaram um olhar preocupado, mas, ao mesmo tempo, havia uma nova determinação em seus corações. Eles tinham enfrentado a serpente, juntos, poderiam enfrentar essa nova forma de adversidade. A batalha não estava apenas sobre derrotar um inimigo, mas sobre confrontar o que estava dentro deles e aprender a transformar suas dores em força. A nova entidade se manifestou, envolvendo o ambiente em uma neblina densa e opressiva. A atmosfera pesou, como se o próprio ar estivesse carregado com os grilhões das memórias que os dois jovens tentavam enterrar. Nika e Mariana, enfrentando essa nova sombra, sentiam a pressão das suas inseguranças se manifestando fisicamente, como se as dores do passado fossem cobras se arrastando pelo chão, ameaçando prendê-los em um ciclo de medo. Vocês acham que a luz pode apagar as sombras do passado? A entidade sussurrou, sua voz doce e sedutora penetrando nas mentes de Nika e Mariana. Cada dor que vocês experimentaram se torna parte de quem são. Não adianta lutar contra isso. Vocês são apenas fragmentos de suas tristezas. As palavras da entidade ressoaram em Nika como um eco distante de suas próprias inseguranças. Ele se lembrou da vez em que falhou em um importante teste, da desaprovação nos olhos de seu pai. Aquela sensação de não ser bom o suficiente, de estar sempre à sombra das expectativas, parecia se intensificar, quase o consumindo. Ele fechou os olhos por um momento, tentando ignorar a voz que dizia que ele nunca seria mais do que sua dor. Mariana, percebendo a luta interna de Nika, tomou sua mão e o olhou nos olhos, seus olhos brilhando com uma determinação que irradiava esperança. Nika, não somos apenas o que vivemos, somos o que escolhemos ser. Nossas memórias não podem nos definir. Somos capazes de escrever nossa própria história. A força nas palavras de Mariana parecia agir como um antídoto contra o veneno da entidade. Ela se lembrou de suas batalhas contra o bullying na escola, das vezes em que se sentiu pequena e invisível. Mas também recordou a coragem que encontrou ao se expressar artisticamente, como uma forma de libertação. Ela não era apenas a garota que tinha sido atacada, mas também a artista que se recusava a deixar que aqueles ataques a definissem. Enquanto Mariana falava, a neblina começou a se dissipar, e Nika também se lembrou das vitórias que conquistou. Ele pensou nas vezes em que superou suas fraquezas, como quando conseguiu defender um amigo durante uma situação difícil. Esse momento de bravura despertou algo dentro dele, uma chama de coragem que se recusava a ser apagada. Estamos aqui juntos, Nika respondeu, sua voz firme. E juntos somos mais do que nossas inseguranças. Nossas histórias estão entrelaçadas, e não deixaremos que essa sombra nos separe. A luz que emanava deles começou a intensificar-se novamente, formando um escudo radiante que envolvia Nika e Mariana. A neblina da entidade começou a se contorcer, como se estivesse sendo espremida pela pressão do brilho que crescia a cada segundo. As lembranças dolorosas que antes pareciam tão pesadas agora estavam sendo transformadas em combustível para a luz. A entidade, percebendo a mudança, sibilou,
sua forma se retorcendo. Vocês não podem me derrotar. Eu sou a essência do que não foi resolvido. Sou a sombra que sempre vai estar com vocês. Talvez, mas não deixaremos que você nos defina, Mariana declarou com firmeza. Escolhemos transformar nossa dor em força. Com um gesto poderoso, Nika e Mariana uniram suas mãos, e juntos, canalizaram toda a luz que haviam acumulado em direção à entidade. O feixe de luz disparou com uma força avassaladora, e o ambiente ao redor se iluminou em um espetáculo de cores vibrantes. As sombras começaram a se fragmentar e a se desvanecer, como folhas sendo levadas pelo vento. Mas, ao mesmo tempo, a entidade não se entregou facilmente. Ela se expandiu, formando uma nuvem escura que tentou cobrir a luz. Vocês não podem escapar de mim. Eu sou a dor e o medo. Sou tudo o que vocês evitam. A batalha agora se tornava um confronto direto entre luz e sombra. Nika e Mariana perceberam que não poderiam apenas lutar contra a entidade, precisavam confrontar as próprias memórias que a alimentavam. Eles tinham que aceitar sua dor, não como uma fraqueza, mas como parte de quem eram. Olhem para suas memórias, Nika. Lembrem-se dos momentos que os machucaram, mas também dos que os fizeram crescer. Mariana gritou, enquanto a luz continuava a pulsar entre eles. Vocês têm o poder de reescrever essa narrativa. Nika se concentrou em suas lembranças, visualizando cada uma delas. Ele viu a decepção de seu pai, mas também a felicidade de sua avó ao contar histórias de superação. Ele viu a dor do bullying, mas também as amizades que construiu ao longo do caminho. O que antes era uma sombra agora se tornava uma tapeçaria de experiências. Eu não sou só dor. Sou amor, sou coragem, sou superação. Nika exclamou, e a luz se intensificou ainda mais, ofuscando a escuridão ao seu redor. Nós somos tudo isso e muito mais. Com um último grito de determinação, Nika e Mariana direcionaram sua luz para a entidade, que agora estava se contorcendo e lutando. O impacto da luz foi devastador, e, em um último esforço, a entidade gritou, desaparecendo em uma explosão de luz e cor. Mas antes que eles pudessem relaxar, uma nova sombra começou a se formar no horizonte, mais sutil, mais carregada de um poder diferente. A batalha ainda não havia terminado. Após a derrota da entidade anterior, Nika e Mariana se encontraram em uma clareira iluminada pela luz suave do crepúsculo. O ar estava carregado de uma eletricidade nova, um sentimento de liberdade, mas também de uma inquietação que se instalou em seus corações. A luta que haviam travado os deixará exaustos, mas a presença de uma nova sombra no horizonte os alertou de que a batalha estava longe de terminar. Enquanto olhavam ao redor, perceberam que a clareira não era um lugar qualquer, era um espaço carregado de história e significado. As árvores ao redor pareciam observar silenciosamente, suas folhas tremulando ao vento, como se sussurrassem segredos antigos. Nika começou a perceber que não estavam apenas lutando contra seus medos, estavam em um território onde cada árvore, cada pedra, guardava histórias de outros que haviam passado por ali, histórias de luta e de superação, mas também de dor e de perda. Mariana, precisamos descobrir o que está acontecendo aqui. Essa nova sombra, ela não é como a anterior, Nika falou, sua voz carregando um misto de determinação e apreensão. Sinto que há algo maior se aproximando, algo que pode nos exigir mais do que conseguimos dar. Mariana assentiu, seu olhar fixo na escuridão que se aproximava. Sim, é como se uma força antiga estivesse despertando. Precisamos entender essa conexão e encontrar uma maneira de enfrentá-la. Eu sinto que, se não fizermos isso, estaremos sempre correndo em círculos. Determinado a não deixar essa nova ameaça dominá-los, Nika e Mariana começaram a explorar a clareira. A cada passo, foram guiados por uma intuição inexplicável, como se uma força invisível os levasse a um altar no centro do espaço. Era uma estrutura antiga, coberta de musgo e flores silvestres, como se a própria natureza estivesse tentando proteger o que ali havia. Quando se aproximaram, notaram que a estrutura estava repleta de símbolos gravados em sua superfície. As marcas eram enigmáticas, mas Nika e Mariana podiam sentir uma energia pulsando através delas.
Com cada toque nas runas, lembranças começavam a emergir, mostrando vislumbres de pessoas que estiveram ali antes, enfrentando seus próprios demônios e lutando para se libertar das correntes do passado. Essas runas, elas contam histórias, Mariana comentou, tocando uma delas. Histórias de coragem, de pessoas que também enfrentaram suas sombras. Precisamos entender isso para conseguirmos avançar. Nika começou a examinar mais de perto, tentando decifrar os símbolos. Parece que cada um deles representa uma batalha diferente. Olha, aqui, fala sobre a aceitação da dor, e este aqui, sobre o poder da união. Podemos usar isso para encontrar nossa força. Com a sabedoria das experiências passadas se revelando diante deles, a nova sombra se tornou mais evidente, uma forma sutil, mais penetrante, que parecia dançar nas bordas da clareira, como se estivesse testando sua coragem. Nika e Mariana se entreolharam, entendendo que a verdadeira luta estava prestes a começar. Precisamos nos unir, Nika declarou, a determinação em seus olhos se fortalecendo. Essa sombra quer nos dividir e nos fazer duvidar de nós mesmos. Mas nós sabemos agora que somos mais do que nossa dor. Temos as histórias de outros para nos guiar. Mariana concordou, sentindo a mesma determinação pulsar dentro dela. Sim, e essas histórias nos mostram que podemos mudar nosso destino. Essa nova sombra não é uma maldição, mas uma oportunidade de crescimento. Vamos nos preparar. Com isso, os dois começaram a recitar os símbolos que haviam aprendido, formando uma conexão mais profunda entre eles e a clareira. A energia que emanava da estrutura antiga se intensificou, respondendo ao chamado de suas vozes. A luz que antes era uma fonte de proteção agora se tornou uma força de ataque, uma arma contra a sombra que os espreitava. A nova sombra, percebendo a mudança, começou a se agitar, manifestando-se em formas mais definidas, uma figura fantasmagórica que se contorcia em desespero e raiva. Vocês não podem me vencer. Eu sou tudo o que vocês temem. Sou suas dúvidas, suas inseguranças, e estarei sempre aqui. A voz da sombra reverberou na clareira, parecendo ecoar nas próprias almas de Nika e Mariana. Mas somos mais do que isso. Mariana gritou, sua voz ressoando com a força de todas as histórias que haviam ouvido. Você não nos controla mais. Nós escolhemos nosso próprio caminho. Em um ato de coragem, Nika e Mariana entrelaçaram suas mãos, unindo suas forças. A luz que emanava da estrutura antiga começou a girar ao seu redor, formando um redemoinho radiante que impulsionava suas emoções e suas esperanças. Juntos, eles avançaram em direção à sombra, que tentava resistir à luz crescente. Juntos somos invencíveis. Nika gritou, e com isso, a luz se expandiu, envolvendo a sombra em um abraço caloroso e potente. A batalha começou de fato, e a clareira se iluminou como nunca antes, um espetáculo de cores vibrantes que rivalizava com a própria natureza. Mas enquanto lutavam, perceberam que a sombra não era apenas uma entidade a ser derrotada, era um reflexo de suas próprias lutas, um lembrete de que o caminho para a superação nunca é simples, mas que, juntos, eles podiam enfrentar qualquer desafio. Nika e Mariana chegam ao clímax de sua jornada, onde devem confrontar o espírito vingativo que assombra a cidade e sua própria conexão com a história da serpente. Com a verdade revelada, elas decifram os últimos símbolos que restam na floresta e se preparam para a batalha final. Em um confronto épico, a força do amor e da coragem das irmãs se torna a chave para derrotar a entidade maligna. A batalha é intensa, com elementos sobrenaturais que se manifestam em sua forma mais pura e aterrorizante. Quando a serpente surge em uma forma colossal, repleta de sombras e histórias esquecidas, as irmãs sentem a pressão do passado, mas também a força do presente. Elas invocam as memórias das almas que foram perdidas, unindo forças para banir a entidade para sempre. A luta culmina em um sacrifício emocional, onde uma das irmãs, em um ato de amor desmedido, se oferece para se conectar com o espírito da serpente, transformando sua dor em luz. Isso não só liberta as almas aprisionadas, mas também traz paz à cidade e a ela mesma. No final, as irmãs se reencontram, agora mais fortes e unidas, não apenas por laços de sangue, mas por uma nova compreensão do que significa enfrentar o passado e transformar a dor em esperança.
Elas decidem que sua missão não termina com a derrota da serpente, mas sim, que a história e os ensinamentos de coragem e amor devem ser passados adiante, garantindo que a sombra nunca mais assombre suas vidas ou as de suas futuras gerações. A história termina com uma cena de reflexão, onde Nika e Mariana se reúnem com a comunidade para compartilhar sua experiência, enfatizando a importância de lembrar e honrar aqueles que vieram antes, e de enfrentar os medos que nos cercam. A câmera se afasta, revelando a floresta ao entardecer, simbolizando que a luz pode prevalecer sobre as sombras, mas que as histórias de medo e coragem sempre estarão entrelaçadas. A análise desta parte final mostrou que a essência dramática e a conexão emocional foram mantidas, proporcionando um fechamento satisfatório e impactante para a narrativa. O foco na luta interna e na transformação pessoal das personagens foi preservado, eliminando repetições e mantendo a fluidez da história. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato assustador como esse. Compartilhe com quem você acha que teria coragem de assistir até o fim, e deixe seu comentário. Você acredita em transformações sobrenaturais? Até a próxima, onde o mistério nunca dorme.